Queridos, a gente vai começar hoje uma série de mensagens nova. Em abril nós vamos trabalhar esse tema, Descomplique. Muito bem, pode desligar o celular que não tem problema nenhum. A gente entende que essas coisas acontecem. Meus queridos, para quem está vindo aqui a primeira vez, nós, aos domingos à noite, nós escolhemos um tema por mês e trabalhamos esse tema durante todo o mês. E a gente começou, já trabalhou temas sobre a alegria, trabalhamos um mês inteiro o livro de Êxodo, lógico, passando por cima, bem superficial, mas a gente incentiva que haja um aprofundamento durante a semana. Você não fique somente estudando a mensagem no momento que você está ouvindo. Hoje nós vamos pregar sobre Eclesiastes, no capítulo 7, e eu dou uma dica para você. Leia esse livro, que ele é fabuloso, é maravilhoso, é divino, realmente. No sábado retrasado, de uma sentada, 1h30 mais ou menos, sentei e li todo o livro de Eclesiastes, achei maravilhoso e saiu a mensagem no sábado passado. Então nós temos essa proposta esse mês, trabalhar esse tema, Descomplique, né? É uma proposta, irmãos, que nos faz meditar sobre as nossas vidas, sobre as nossas crises, sobre a nossa fé, sobre os nossos relacionamentos. A mensagem de hoje eu quero falar de um modo bem generalizado, Descomplique a vida, mas nós vamos tratar de mais 3 temas bem específicos: Descomplique suas crises, Descomplique a fé e Descomplique relacionamentos, porque eu entendo, irmãos, que essas são áreas muito importantes da nossa vida. E o que nós vamos estudar hoje vale para bastante coisa, para muitas áreas, né? Para que a gente possa entender, irmãos, essa ideia, descomplicar. Opa, está melhorando. A gente pode dar uma estudada aqui no oposto. Eu gosto muito de fazer a comparação do que é com o seu oposto. Então, o que é complicado? O oposto de descomplique, né? Complicado, irmãos, é confuso, difícil, obscuro, incompreensível, extravagante e até excessivo, né? E o objetivo de descomplicar é fazer simples, fácil, claro, compreensível, agradável e na medida certa, sem excessos. Essa é a ideia da proposta, irmãos, dessa série de mensagens. Hoje a gente vai ter Descomplique sua vida, e nas semanas seguintes vamos trabalhar esses temas. Meus irmãos, eu percebo que as nossas necessidades, elas geram confusão da nossa vida, que elas tornam o nosso viver complicado, e uma vida confusa, né? Ela é uma vida complicada. A gente não sabe bem discernir. Há essa dificuldade e acaba que a gente investe tempo, a gente investe recursos em algo que às vezes nem tem tanta importância, em algo que daqui a algum tempo a gente nem vai dar mais valor. Então a gente vai gastando tempo, vai gastando recursos e vai colocando aquilo que deveria ser prioridade de lado. A gente vai colocando aquilo que deveria ser a primazia no escanteio e começa, irmãos, a gastar tempo, recursos, coisas valiosas com coisas que não são tão valiosas, e que no decorrer dos anos estas coisas elas vão ser esquecidas, e a gente vai ter a certeza: nós não deveríamos ter gastado tempo, nós não deveríamos ter gastado nossos recursos com aquilo. A gente vive numa sociedade muito complicada. Às vezes nós somos complicados porque a sociedade em que a gente está vivendo, a cultura em que a gente está vivendo, é uma cultura complicada demais. A gente tem inversões de valores. O bom se torna ruim quando há inversão de valores. O ruim se torna bom. Exemplo, nós sabemos que é importante meditar na palavra de Deus. Nós sabemos que é importante orar. Nós sabemos que é importante vir à casa de Deus, mas quando a gente coloca, irmãos, na balança,
A gente vê que a gente gasta mais tempo com o Facebook, com o WhatsApp, com o Twitter, com essas coisas. Nós gastamos mais tempo com essas coisas do que com a oração. Nós gastamos mais tempo, irmãos, com Facebook, com Twitter e WhatsApp, do que com a oração, a meditação na palavra de Deus. Isso, irmãos, é um exemplo da nossa inversão de valores. E isso faz a nossa vida complicada. Nós sabemos que a família, ela é mais importante do que as coisas. Nós sabemos, irmãos, que a família, ela deveria ter primazia. Mas quando foi a última vez que você sentou com seus familiares e sentou para sentar com a sua família e só com a sua família? Sabe, você sentou numa mesa, não tinha uma televisão ligada para lhe roubar a atenção. Você sentou numa mesa para que os seus olhos não fossem, a sua atenção não fosse distraída por meio de uma janelinha, um celular, um smartphone. Quando foi que você sentou na última mesa simplesmente para desfrutar totalmente e exclusivamente da sua família? Talvez já faça algum tempo. Talvez o telefone esteja presente, talvez a televisão esteja presente, mas que a gente deveria fazer essa experiência de, numa refeição, fazer um compromisso, um voto familiar, de que pelo menos uma refeição ao dia eu vou desligar a TV, não vou querer essa novela interferindo na minha refeição, eu vou afastar o meu celular e as notícias que chegam através dessas redes sociais, elas podem esperar, e eu vou dedicar aqui meia hora, 40 minutos, uma hora para a minha família. Eu vou dar prioridade àquilo que é importante. Eu vou orar com a minha esposa, eu vou orar com o meu esposo, eu vou olhar para o meu filho e orar pelo meu filho antes da refeição e dar graças por ela. Meus irmãos, é possível descomplicar tudo isso e ter uma vida perseguição. Vamos lá. É possível, irmãos, descomplicar tudo isso e ter uma vida mais simples. Quando eu digo uma vida mais simples, eu digo uma vida, irmãos, com ausências de complicações. Porque uma vida simples não significa, irmãos, uma vida vazia de significado. A palavra simples é diferente de simplista. A palavra simples é ausência de complicações. Simplista é ausência de significado. E a Bíblia, ela nos norteia, a Bíblia nos ensina a ter uma vida, irmãos, simples, descomplicada. A simplicidade, né? Simplesmente, né? Ser simples é ausência de complicação. Isso ainda é algo que impacta vidas. Eu olho muitas vezes e alguma coisa que parece complicada demais, e a gente tem uma opção de algo simples, eu prefiro, eu vou pelo lado simples. E irmãos, diante disso, se você tiver curiosidade e querer aprofundar, tem gente que teve essa mesma percepção que eu estou tendo, de incentivar os irmãos a viver uma vida mais simples, a viver uma vida descomplicada. Se você for numa livraria e for nessa seção de autoajuda, você vai encontrar lá 30, 40 títulos recentes, lançados recentes, com esse tema: descomplique, simplifique, viva simples e tudo mais. Mas observe só, aquilo que não é baseado na palavra de Deus só vai ajudar uma pessoa, o cara que está vendendo os livros. E aquilo que for baseado na palavra de Deus, esse eu garanto, pode beber dessa fonte aqui, que é garantida, ela vai nos abençoar. E o Evangelho, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é simples, ela não é simplista, ela não é ausente de significado, mas ela é simples, ela é fácil de entender. E basta buscar
a orientação correta e a gente vai, irmãos, encontrar o caminho correto para essa vida mais simples, ou seja, com ausência de complicações. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já, né? Alguns anos atrás, eu investi muito tempo e muito recurso em alguns hobbies que hoje, irmãos, não tem sentido, não tem mais significado nenhum para mim. Eu olho e digo, meu Deus, como eu gastei tanto dinheiro com isso, como eu gastei tanto tempo com isso, mas isso hoje não significa mais nada para mim. Talvez isso já tenha acontecido com você e a gente tem que refletir nessas coisas, né? Então observe só, coisas não podem ser mais importantes do que pessoas. As coisas sendo mais importantes que as pessoas é complicação. Coisas não podem ser mais importantes que a sua família. Isso é complicação, né? Deus, você não pode colocar coisas acima de Deus. Você não pode colocar coisas acima da palavra de Deus. Desta maneira, irmãos, a gente está buscando complicação para as nossas vidas. Eu diria, irmãos, que uma vida complicada é uma vida sem honra. Eu vou explicar já já isso. Eu acho que esses 3 pontos de vista aqui, eles são suficientes para a gente ter um bom norte. Uma vida complicada é uma vida sem honra, é uma vida sem moderação e é uma vida sem controle. Agora sim, vamos a Eclesiastes, capítulo 7. Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 7, do verso 1 até o verso 12. Eu vou alternar aqui, eu vou pular alguns versículos apenas para a gente ganhar um pouco de tempo, ok? Eu sugiro aos irmãos, leiam o capítulo inteiro, leiam o livro inteiro. Então nós vamos aqui a alguns blocos, que são os blocos do texto que nós vamos usar na pregação. Eclesiastes capítulo 7, verso 1. O 2, depois a gente vai pular para o 5. Eu estou usando a tradução NVI, que ela tem uma compreensão melhor, mais fácil, é uma tradução mais recente. Diz assim, Eclesiastes 7, verso 1: Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Verso 5: É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. O fim das coisas é melhor do que o seu início. O paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Verso 11: A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Louvado seja Deus. Queridos, vou dar aqui uma ferramenta, uma dica bem importante para você entender o livro de Eclesiastes. O autor desse livro foi Salomão. Ele escreveu Eclesiastes por volta do ano 940 a.C. Como nós vimos hoje na escola dominical, foi bem interessante, os irmãos contribuíram bastante. Nós vimos que a palavra de Deus, irmãos, ela está super atualizada. Não tem problema do livro ter sido escrito há 940 anos antes de Cristo. Salomão, irmãos, é um dos homens mais sábios da sua época, tido como o mais sábio da sua época. Esse homem, ele experimentou as coisas boas dessa terra. Ele acumulou riqueza, ele acumulou conhecimento, ele acumulou glórias. E diante de tudo aquilo que ele vivenciou, mediante a ação de Deus na sua vida, ele escreveu, irmãos, Eclesiastes. Mas uma atenção, você precisa entender o tema de Eclesiastes. Salomão, ele está falando, irmãos, das coisas aqui da terra, das suas experiências aqui na terra. Então, quando você vai ler lá, né, melhor é o velório do que o dia do nascimento, ele está falando da sua compreensão, daquilo que ele compreendeu no final da sua vida. Ele está falando das coisas materiais, das coisas aqui da terra. E eu trouxe aqui, irmãos, três caminhos para uma vida
descomplicada. 3 caminhos. O primeiro dele, irmãos, é a gente buscar a honra em vez do luxo. Diz aqui o verso 1: o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. A gente pode até se assustar com essas palavras de Salomão, ele dizendo que a morte, o dia da morte, ela é melhor do que o dia do nascimento. Mas observe aqui o início desse verso. Meu querido, você gosta de perfume? Eu creio que sim, todos nós gostamos de um bom perfume. E você sabe que quanto mais caro, melhor. Na teoria é assim, que aqueles perfumes com o frasco menor, que são mais caros, são tidos como os melhores. Eu pesquisei na internet, só para os irmãos terem a curiosidade. O perfume mais caro no Brasil, ele é vendido por R$645 mil. Eu trabalhando a minha vida toda não vou conseguir esse dinheiro, né? Mas observe só, um artigo desse tipo, irmãos, é sinônimo de uma vida luxuosa. É sinônimo de uma pessoa, quem compra um perfume desse é porque tem muitas posses. Se Salomão tivesse colocado aqui, é melhor um bom nome do que uma Ferrari, um carro importado. É melhor um bom nome do que uma casa lá no Green Club, do que uma casa lá nos condomínios luxuosos ali de Ponta Negra. Ele está dizendo aqui, irmãos, que é melhor você ter uma boa reputação do que você acumular luxo e riqueza. Porque, irmãos, você um dia já pensou o que as pessoas vão dizer de você no seu velório? O que as pessoas vão falar de você depois que você morrer? Você nunca parou para pensar nisso, né? Eu não estou falando que você vai morrer amanhã ou depois. Eu desejo a todos longos anos de vida. Mas você já parou para pensar no que as pessoas vão dizer a respeito de você? Será que você tem uma trajetória boa? Você tem uma trajetória de coisas legais na sua vida para que no dia do seu enterro e posterior alguém possa dizer alguma coisa a respeito de você? Coisas boas? Irmãos, se o homem leva a sua vida de modo a deixar uma boa fama, uma honra, atrás de si, ele deixa o seu nome honrado para gerações futuras. As gerações futuras conhecerão. E depois da sua morte, ele trará, irmãos, lembranças boas, lembranças boas. Por isso que o sábio Salomão, ele diz assim, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque no dia do nascimento, você está começando a carreira, você tem todas as lutas, todas as dificuldades pela frente, você ainda vai ter que conquistar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, e está tudo pela frente, as aflições, as angústias, a doença, a perda dos parentes, está tudo pela frente. Mas no dia da sua morte você descansa de todas essas coisas se você teve uma vida honrada, se você confiou na palavra de Deus e obedeceu a palavra de Deus, você parte dessa para uma melhor. Queridos, eu trouxe aqui um exemplo, 2 exemplos na verdade, de 2 pessoas. Eu quero ilustrar essa ideia de buscar a honra em vez do luxo com 2 exemplos aqui, que são pessoas que marcaram muito a minha vida. Um deles é esse cara aí, Ayrton Senna. Sabe quantos anos faz que ele faleceu? Mais de 20 anos. Esse rapaz, ele nos entretia nas manhãs de domingo, através da corrida. Alguns irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu fui viciado em Fórmula 1. Mas observe só, esse rapaz, ele trazia alegria aos lares das famílias brasileiras. Costumávamos sentar, eu, minha irmã, às vezes os meus primos, para assistir corridas. E às vezes meus pais também. A gente ficava diante da televisão para ver o Ayrton Senna, no seu esporte. Aconteceu, irmãos, que esse homem, ele já faleceu há mais de 20 anos e ninguém tem nada de ruim de dizer a respeito dele. Apenas coisas boas. Apenas coisas boas. Elogios. E ele deixou, irmãos, um nome, uma honra para gerações futuras. Eu tenho um outro exemplo aqui, os irmãos mais antigos da igreja vão identificar ele rapidamente. É esse senhor de lá para cá, o terceiro, nosso irmão Antônio, que nos deixou há pouco tempo, há alguns anos. Meus irmãos, o que eu tenho para dizer deste homem é muito mais
do que eu tenho para dizer do Ayrton Senna. Nós sabemos qual foi o proceder desse homem em vida, o seu testemunho, a sua fidelidade ao vir na casa de Deus, a estar presente, a contribuir com orações. Não estou dizendo nem contribuir financeiramente, que nós conhecemos como foi a vida do irmão Antônio. E o irmão Antônio trouxe às nossas vidas exemplo, um procedimento digno, honra em tudo que ele fazia. Sabe, irmão, não tem nada, aí você vai procurar, você não vai achar ninguém que diga um ai, que diga que ele fez algo de errado no seu proceder, mas que se a gente for buscar, a gente só vai achar coisas boas a respeito do nosso irmão Antônio. Eu queria uma foto só dele, só que eu não encontrei. Aí apareceu, né, essas figuras ilustres juntamente com ele. Mas quem vivenciou, sabe que o nosso irmão Antônio, ele buscou mais a honra do que o luxo. Segundo lugar, busque a moderação em vez da imprudência. Salomão, ele disse assim, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Ouça as críticas. Ouça as críticas. Meus queridos, eu sei que uma palavra doce aos nossos ouvidos, a gente gosta de estar pessoas que falam boas palavras aos nossos ouvidos. Nós gostamos de estar presente a essas pessoas. Nós gostamos de ouvir o elogio. Mas observe só, a gente também precisa receber as críticas. E um sábio sempre faz boas críticas, sempre faz boa repreensão. Então aqui observe só, Salomão ele fez uma comparação. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. É mais ou menos aquele mesmo paralelo, né? É melhor o dia da reflexão, o dia da morte, do que o dia da festa. Porque no dia da festa todo mundo está alegre, ninguém pensa nos problemas, ninguém busca conserto, mas quando a gente está numa adversidade, quando acontece alguma coisa ruim, você precisa tirar alguma coisa desse momento. É uma coisa ruim, você tira alguma coisa boa desse momento. Alguém lhe repreendeu, não retribua de imediato com palavras ásperas. Ouça a crítica. Observe se aquela pessoa ela foi sábia em fazer essas colocações. É engraçada essa comparação, a canção dos tolos. A nossa cultura hoje, eu não sei se os artistas eles estão influenciando a cultura ou eles estão tirando da cultura para fazer as suas canções. Alguns anos atrás, irmãos, surgiu algumas canções que eram bem estranhas essas letras. Era beber, cair e levantar. Que tipo de canção é essa, senão a canção dos tolos? O outro que fez muito sucesso, ele dizia que deixe a vida levar, deixa a vida me levar, e a vida leva. Um outro que fez muito sucesso há anos atrás, ele dizia assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Vivendo uma vida irresponsável. Essas canções, elas dizem isso. Viver uma vida irresponsável, imprudente. E Salomão, ele está nos aconselhando aqui, é Deus falando através desse homem. É melhor ouvir a repreensão, a crítica. É melhor você ter um momento ruim, ouvindo, se chateando, mas que você pegue essa crítica e construa algo significativo na sua vida. Ainda, não seja precipitado. Verso 8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente melhor do que o orgulhoso. Não se precipite, não seja precipitado. Meu querido, quando nós nos precipitamos nas coisas, normalmente nós somos tendenciosos a errar.
quando nós nos precipitamos a julgar, quando nós colocamos, irmãos, a carroça na frente dos burros, quando nós nos precipitamos a fazer coisas sem pensar, a falar coisas sem pensar, ou a rejeitar coisas que nós deveríamos aceitar. Sempre que nós tomamos uma decisão sem pensar, de forma precipitada, corremos o risco de fazer besteira. Hoje, nós somos muito consumistas, impacientes. Às vezes a gente quer um bem, quer uma coisa boa para dentro da nossa casa, um eletrodoméstico que nos traga conforto, e nós olhamos para as nossas contas e diz: eu não consigo comprar esse negócio à vista. Aí então a gente olha para as nossas contas e não sobra nada todos os meses, mas aí a gente precipitadamente, impacientemente, a gente vai lá e passa no cartão, divide em 10 vezes, e às vezes nós não temos condição de cumprir com esse compromisso, e acaba que ou a gente vai no rotativo do cartão e aquela dívida aumenta, ou a gente vai no cheque especial e aquela dívida aumenta, ou a gente precisa pedir dinheiro emprestado a alguém e passa um pouco de vexame. Mas observe só, a Bíblia diz que a gente precisa ser paciente. É melhor ser paciente do que ser orgulhoso. É melhor você não se precipitar, pensar 2 vezes antes de fazer, pensar 2 vezes antes de falar. E ainda dentro desse campo da moderação, né? Abandone a ira. Salomão, ele diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Querido, como é que você domina as suas emoções? Ou melhor, você domina as suas emoções, você consegue controlar os seus sentimentos. A ira, irmãos, é um sentimento muito perigoso. Ela pode fazer com que você tome atitudes precipitadas. Nós temos que trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o domínio da ira. É muito difícil, irmãos, muito difícil. Todos os dias nós somos cercados de péssimas notícias. Você liga o jornal, vem 30 notícias, 29 são notícias ruins. E acaba que aqui e acolá, algumas dessas notícias que são passadas no jornal, elas dizem respeito a mim, a você. É uma crise econômica, é a gente perdendo o emprego, nós somos maltratados dentro do local de trabalho, humilhados às vezes, mas a palavra de Deus diz que a gente não retribui dessa maneira, e a gente não devolve na mesma moeda. Quando maltratados, irmãos, a gente ora pelos nossos inimigos. Deixe a ira, né? Estas são palavras da Bíblia, são palavras até do próprio Jesus. Em terceiro lugar, busque a sabedoria e riqueza, não somente riqueza. É meio complicado, irmãos, nos nossos dias. Nós somos um pouco gananciosos, temos que ser sinceros, e nós gostamos de dinheiro. E nós temos que ser sinceros em dizer que não sabemos administrar bem recursos financeiros, dinheiro. Salomão foi um homem que foi rico, o homem mais rico da sua vida. E ele disse, irmãos, que riqueza não é tudo isso. Aquele que busca riqueza nunca se farta. Aquele que acumula bens está juntando para outro. Está entendendo, irmãos? As prestações do apartamento que eu estou pagando, que são minha casa, minha dívida, né? Que são para a vida inteira. O apartamento não é meu, estou pagando para outro. Daqui a 30 anos, quando eu terminar de pagar, eu sou bem consciente disso, eu não estou pagando para mim, estou pagando para outro. O carro, tudo isso é herança, vai ficar para outro. Então o que adianta muitas vezes acumular bens e riqueza? A Bíblia diz: quem quer acumular riquezas nunca se farta. Você já viu no noticiário, irmãos, que aqueles homens que estão sendo presos na Operação Lava Jato, quem deles é pobre? Quem deles é assalariado? Nenhum deles é assalariado. Mas a Bíblia é verdadeira dizer: aquele que busca a riqueza nunca se farta. Ele já tem milhões na conta, continua roubando para ter mais milhões. E quando ele olha os dias que restam, poderia gastar tudo, viver uma vida extravagante. Eles não ficariam pobres, mas continuam juntando. Quem busca riqueza nunca se farta. E aquele que acumula bens está acumulando para outro.
a gente tem que ter sabedoria no usar dinheiro. Dinheiro, irmãos, ele é bom quando a gente o trata como uma coisa, como aquilo que ele é, uma coisa. Agora, a maioria das pessoas, e Deus nos está nos orientando a isso, nós não podemos tratar dinheiro como se fosse uma entidade. A Bíblia diz, a sabedoria é como uma herança, é coisa boa. Uma herança é coisa boa. É coisa boa e beneficia aqueles que vêm debaixo do sol. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro. Dinheiro é coisa boa. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Riqueza sem sabedoria é desgraça. Vocês já viram, irmãos, como é que termina briga de família por herança? Terrível, irmãos. Se não houver sabedoria, os filhos brigando para dividir o que os pais deixaram. Dinheiro, irmãos, tem que ser tratado como aquilo que ele é, uma coisa que nos serve. Nós não podemos tratar dinheiro como uma entidade. Dinheiro não pode ser tratado como uma coisa. E aí, irmãos, é o perigo. Nós temos que usar o dinheiro, não o dinheiro nos usar. Servir a riquezas é idolatria. Cristo ele já falou, irmãos, que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos ter dois senhores. E dinheiro, irmãos, na antiguidade, dinheiro na antiguidade era uma entidade. A Bíblia, irmãos, mostra que dinheiro, quando não é tratado como uma coisa, ele é tratado como uma entidade. Ele acaba que domina a minha e a sua vida e nos escraviza. Como tem escravizado o deputado, o senador e vários políticos e vários empresários que nunca se cansam. E tudo isso, irmãos, é complicação para a vida. Então, uma pessoa que ela não sabe, irmãos, não sabe ter os seus limites, não sabe, irmãos, como administrar seus recursos, acaba que tem uma vida complicada. Então nós vimos aqui essas três áreas, né, que nós podemos usar basicamente para todo o resto da nossa vida, né? Buscar, irmãos, a honra em vez da luxúria. Buscar, irmãos, uma vida sóbria em vez de uma vida de precipitações. Desta maneira nós vamos ter uma vida mais calma, mais simples, mais descomplicada. E buscar a sabedoria. Não tem problema nenhum de buscar sabedoria e riqueza, mas buscar só a riqueza vai dar problema, vai trazer complicação. Eu gostaria que nós refletirmos aqui um pouquinho quais são as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? O que você tem como meta para 2014? Nós ainda chegamos, nós temos dois terços de ano ainda pela frente. 2018. Nós temos ainda 2 terços de ano, né? Quais são as suas prioridades para agora, para esse tempo, para esse ano? Você já pensou quais são as suas prioridades? Você tem prioridades? Você colocou alguma coisa na sua agenda que você disse, isso é importante, eu preciso trabalhar isso? Agora uma pergunta interessante, você acredita que daqui a 10 anos estas coisas que hoje você valoriza, estas coisas que hoje você coloca os seus recursos, essas coisas que hoje você coloca o seu tempo, elas ainda vão ser prioridades daqui a 10 anos? Será? Será que aquilo que é prioridade na sua vida hoje, daqui a 10 anos, será prioridade? Eu deixei muita coisa para trás, irmãos. Estou vivendo uma vida mais descomplicada. E a pergunta final, sua vida está complicada devido ao quê? Eu vou dar uma dica para você. Se você orar mais, se você estudar mais, você participar mais da sua vida, a Bíblia participar mais da sua vida, eu creio, querido, que nós teremos uma vida mais simples, com ausência de complicações. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.